Olá, este é o Contexto Cast, o podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista, sempre trazendo temas metropolitanos para discussão. E você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, ativa o sininho, se inscreve, porque você vai saber primeiro quando tem um novo episódio do Contexto Cast, que toda semana tá aí no YouTube com uma novidade. E hoje nós vamos falar sobre a cidade que mais cresceu na Baixada Santista, Bertioga. Bertioga, de 2010 a 2022, teve um crescimento de 35% em sua população. E para a gente falar sobre isso, sobre preparativos, como é que uma cidade dessa se prepara para receber tantos novos moradores, eu recebo aqui novamente, com muito prazer, a vereadora Renata Barreiro. Renata. Boa tarde, obrigada, Cris, pelo convite. Eu venho aqui acompanhada do vereador Salmir, né, vereador? É isso aí. Cris, agradeço pela oportunidade, né? Não poderia deixar de convidar a Renata, porque hoje eu faço parte da União dos Vereadores, graças a Renata que lembrou de mim. Né? Salmir tem um grupo bom de vereadores da Baixada Santista que vai trazer muitos conhecimentos para você. Ela me convidou, aceitei e nós estamos aqui. Eu não poderia deixar de trazê-la aqui hoje, né? Ao convite. Fui convidado pela União dos Vereadores para estar aqui hoje e teria que trazer um gestor. Aí nada mais justo trazer a colega Renata Barreiro, que está fazendo um excelente trabalho também na Câmara Municipal, segundo mandato, né? Sim. É uma excelente vereadora que está fazendo a diferença também no nosso município. Com certeza. Bom, então sejam bem-vindos, né, Salmir e Renata, ao Contexto Cast. E vamos falar aí sobre essa questão, né, do crescimento populacional. Vocês, como vereadores, primeiro o Salmir, para responder, como que você encara esse desafio, pensando que a cidade está recebendo novos moradores o tempo inteiro? Então, a gente fez agora, né, dia 19 de maio, 34 anos de emancipação, né? Então, jovem, né? Jovem, é a caçula do nosso da Baixada, né? E a gente vê a nossa cidade, ela desenvolvendo de uma forma gigantesca, né? E a gente vê lados positivos, né? Pelo crescimento da nossa cidade. Nós temos muito que crescer ainda, né, em vários segmentos, principalmente na área da saúde, que daqui a pouco nós vamos começar a falar, mas eu acredito que a nossa cidade tem um potencial gigante para desenvolver, para trazer uma qualidade de vida ainda muito melhor para a nossa população, né? E eu tenho certeza que 2025 vai ser um ano promissor para a nossa cidade e os demais que irão vir também para o desenvolvimento, né, de toda a nossa sociedade e também para receber os turistas, né, de um dia, os turistas veraneios que tem a nossa cidade também com carinho, acolhedor, né? Então eu tenho certeza que é uma cidade que tem muito que desenvolver ainda. Com certeza. E eu tenho certeza que vai ter bons frutos. Renata, o que você acha que atrai esses novos moradores? Vocês sabem de onde vem? É do interior? Como que funciona? Qualidade de vida, Cris. Eu acho que a qualidade de vida é o que está motivando as pessoas a procurarem Bertioga. O período da pandemia, ele teve esse lado positivo, né? Sim. As pessoas com home office começaram a descobrir mais. Então, a pessoa que tinha casa lá, que passava férias, ficava no final de semana, foi e acabou ficando, e realmente tem muita gente morando na cidade, pessoas que só iam a passeio e resolveram ficar. Tem um bairro em especial, o Jardim São Lourenço, que tem ele é diferente, ele tem uma coisa assim mais charmosa, ainda tem as ruas de terra, mas ele tem uma coisa muito charmosa. Eu tenho certeza que aquele bairro, ele cresceu muito no período da pandemia. Muitas pessoas que foram porque estavam no home office e acabaram ficando e não querem vir embora. Muitas pessoas. A própria Riviera. A Riviera, Salmir, era só veraneio, né? Só temporada. Você já tem hoje muitas... Posso estar falando besteira? Um aproximado de 20 mil pessoas morando por ali. Aí. Naqueles arredores. E ali realmente a gente consegue ver um boom de novas construções, novas casas, muitas. Prédios, vários prédios também, né? A nossa cidade, ela tem desenvolvido, né? Tem trazido muitas pessoas que querem sair desse fluxo, né, de trânsito, né? Então, final de semana era o refúgio, mas agora não, agora acabou virando residências fixas dos moradores que de outras cidades, né? É uma cidade muito acolhedora, a gente se sente muito feliz na nossa cidade, né? Nós nascemos na nossa cidade e eu tenho certeza que ela
terá muito, muito futuro aí pela frente para desenvolver, né? E a gente precisa melhorar muitas coisas ainda, né? Sim, e esse é um ponto importante, né? Porque a cidade está, pelo censo de 2022, com 64.188 habitantes, né? Vale ressaltar que nós não concordamos com esse censo, certo? Sim. Não está Não correto na sua concordamos. opinião. Por quê? Não concordamos. O que está Seria errado? um número muito maior. Vocês acham que é um número maior? Com certeza. Muito maior. Por exemplo, não passou na minha residência para saber. A minha também não. De muitas pessoas, das minhas famílias não passaram. Então é um número um que número não que bate. nós E esse número extraoficial que vocês imaginam, né, que esse número aqui tá furado, vamos dizer assim, isso não atrapalha também na hora de planejar a cidade? Tudo. Educação e saúde é um caos, né? Sim. Educação e saúde é um caos. Infelizmente, é um número enganoso, né? Por exemplo, a gente tem um número de médicos, né? Números de guardas civis. Agora nós temos a contratação de 100 guardas, mas era o mesmo número na cidade há 20 anos. Nossa, muito defasado. Muito defasado. Muito defasado. E aí, falando em Estado, o número de policial militar é o de 20, 30 anos atrás ainda, né? Mesma coisa. Uma média de 80 é e um assim, número uma bem cidade defasado. Que em 10 anos bem cresceu defasado. 35%, Exato. Sim. fica muito... A cidade é muito extensa, do Caibura a Boracéia, né? Então, o efetivo da polícia é muito reduzido, do corpo de bombeiros é muito reduzido também. Então, a gente vê a nossa saúde agora com essa assinatura, né, do contrato, né? Graças a Deus ao nosso governador Tarcísio de Freitas, onde tenho muita admiração, tenho certeza que ele também tem um futuro promissor. Com essa assinatura desse contrato, agora que a gente vai começar a ter uma saúde de qualidade. O que foi assinado? Conta para o pessoal que está assistindo. Essa assinatura foi os leitos das UTIs, né? Que nós não tínhamos uma UTI. 34 anos, né, Renata? E nós não tínhamos uma UTI. E nós temos uma rodovia perigosa, né? Sim, que é a Hipólito Rego, a Rio Santos, que corta ela de fora a fora. E nós não tínhamos um suporte, né? Todas as vítimas tinham que ser transferidas para os hospitais de referência. Agora, graças a Deus, nós teremos uma UTI tão esperada por toda a nossa população, por todos os políticos, gestores, né? Era algo que eu tenho certeza que é o que estava cravado no coração de todo o bertioguense, que queria ter ali um hospital de qualidade, né? Hoje é um sonho que está se realizando, se transformando, né? E a gente tem que agradecer, né, ao governador e o empenho de deputados, de todas as pessoas que estiveram fazendo parte desse projeto, né, desse tão sonhado projeto. O prazo para inauguração 60 dias e acaba sendo um fôlego não para Bertioga, mas para a região, Sim. né? Porque entra no rodízio do estado. E é isso aí, Bertioga crescendo, avançando, né? É isso aí. E o que muda, né, para a população essa chegada desses leitos, né, no dia a dia ali de Bertioga? Muda muita coisa, né? Muda muita coisa. É o questionamento diário, né? É o questionamento diário que nós recebemos. É a cobrança, né? Como o Betinho fala muito, né? Nós somos os primeiros a ser cobrados. Sim, certo? Linha de frente, né? A gente é o elo, é a população, né? Então, nós somos muito cobrados. E também, Cris, a gente vê assim, aquele sentimento de não termos uma saúde de qualidade, né? Por que todo mundo tem que vir para Santos, todo mundo tem que ir para Cubatão, Praia Grande? Agora não, agora nós teremos ali uma saúde. Então, eu acredito que a Bertioga, os bertioguenses vai ter um alívio ali no coração, tipo assim, se eu passar mal, hoje eu estarei assistido, né? Sim. Então, é um momento muito ímpar e eu não vejo a hora, Renata, de inaugurar, né? De a gente poder ali cortar montada, a fita casa ali. montada. Será um momento, sim, muito aguardado. Vai ser muito bom. E aí a gente falou, claro, de saúde, porque nessa questão aí do aumento populacional, saúde, acho que é uma das principais aí prioridades, mas também tem muito sobre infraestrutura, né? A Renata citou, tem um bairro ali que ainda é com a rua de terra, mas isso também tem aquela parte charmosa, né? Um bairro charmoso, tem essa coisa do charme, mas realmente a infraestrutura ainda, se bem que Bertioga com relação a isso avançou demais, né, vereador? Avançou bastante.
bastante, né? Avançou bastante. A gente vê que Bertioga está bem desenvolvida na infraestrutura. Claro que precisa ainda nos bairros, né? Chácara Vista Linda, que está bem populacional, né? A população ali cresceu muito, né? Temos também Boracéia também, o bairro de Boracéia, que a gente precisa dar uma atenção na infraestrutura, né? A gente ali é muito cobrado pelo bairro de Boracéia, tenho muitos amigos ali, então a gente diariamente o nosso WhatsApp sempre ali um pedido, uma ajuda, né? E a gente precisa levar a infraestrutura para o bairro de Boracéia, né? Sim. É um bairro ali que necessita muito, não só de infraestrutura, mas do bairro de Boracéia até o centro são 33 quilômetros. Então você pega uma temporada, eu trabalhei no Corpo de Bombeiros, eu pegava uma vítima de afogado, percorria 33 quilômetros no final de ano, a vítima já chegava lá, sabe? O médico olhava assim, infelizmente. Agora, se nós tivermos um hospital também lá em Boracéia, né? Renata, eu costumo dizer sempre no consórcio, né? Entre São Sebastião e Bertioga, né? Fazer uma UPA, né? Para atender os dois municípios, gastos dos dois municípios, né? Claro que é tudo estudo, né? E tem impactos financeiros, começo de gestão, tudo é difícil, mas eu acredito que a gente tem que levar a infraestrutura, levar médicos para os bairros que são menos assistidos, como Boracéia, Chácara Vista Linda. É claro, o nosso prefeito Marcelo Vilares tem trabalhado muito que isso aconteça, né? Está se esforçando bastante também, mas eu acredito que a gente vai conseguir decolar, a gente vai conseguir levar essa ajuda para todos esses bairros que precisam desse olhar diferenciado. E é fundamental nesse momento mesmo, que está no início desse crescimento populacional, pensar na infraestrutura para que esse crescimento seja sustentável, seja ordenado, né? Sim, claro. Não pode ser nada desordenado. Desordenado, aí acaba as coisas não dando certo, né? Se a gente colocar tudo certinho, né, os pontos certos, a gente vai atender toda a população. Eu acredito muito, né, que Bertioga, como eu disse, vai desenvolver, vai ser uma cidade excepcional para estar morando, né? Hoje nós temos lá a Riviera de São Lourenço, como a Renata falou, né? Todo mundo fala muito da Riviera de São Lourenço, porque é um lugar ali diferenciado, mas o bairro SãoLourenço ali, como ela falou, é o bairro de terra, de areia, é um lugar muito lindo, né? Tem muitos verdes, né? Moradores antigos de raiz lá em São Lourenço, né? Então a gente vê a nossa cidade assim como uma cidade promissora. Sim, sim. E vocês falaram, né, Renata, sobre os bairros diferentes. A gente vê que existem bairros ali de elite mesmo, como Riviera de São Lourenço, que a gente fala. E tem muitos condomínios, né? Em Boracéia tem condomínios também. E também tem a parte mais afastada ali, né? Como que é também pensar numa cidade que tem, de fato, essa desigualdade ali? Desigualdade, pois é. Isso aí é bem complicado, né, Cris? Mas Bertioga vem crescendo, vem evoluindo bastante e com essa melhora que vem acontecendo, com a infraestrutura, a cidade está muito diferente. Quem já não vai há algum tempo já não reconhece a cidade. Então, descentralização também, né? Não é tudo no mesmo lugar, os serviços estão descentralizados, mas o grande lance são as empresas que estão indo, né? Nós estamos recebendo. Antes a gente tinha 2 mercados na cidade, hoje você já tem o Tenda, Atacadão, mercadista. Então, assim, estão chegando as empresas. A Calan já está lá, Raia, Magazine Luiza. Então, assim, a cidade realmente está crescendo. É mão de obra, né? Isso, geração de emprego. Geração de emprego, isso é muito bacana. E é onde a gente tem que tentando superar essa situação do aqui mais, aqui menos, oferecendo a condição. Eu acho que oferecendo a condição do emprego é importantíssimo. Nós temos também a situação da regularização fundiária. Então, sim, às vezes, tem muitos serviços públicos que ainda não chegou, né, por causa dessa questão também, que é muito importante também. A secretaria lá também está debruçada em cima dessa situação. Trabalho, né? Muito bonito, viu, Cris, que eles vêm fazendo, cuidando da cidade. A secretaria vem cuidando da cidade. Trabalho muito bonito. Nós tivemos a entrega dos títulos, né, Renata? Sim. Da ilha...
Ilha 1, perto do Jardim Rio da Praia. Do Jardim Rio da Praia ali. E foi muito bacana ali ver a felicidade da população, dos moradores, né? Que tinha a casa, mas não tinha aquele sentimento de que realmente é meu. Sim, Posse, né? sim. 30, 40 anos. Sim, né? E graças a Deus agora... As pessoas tranquilas, né? Agora sim dá para dormir tranquilo, com documentação ok. A secretaria do Sr. Rachid, parabéns, Sr. Rachid, fazendo um trabalho muito bonito. Um trabalho diferenciado, mesmo. Realmente. A gente vê ali que todo mundo está empenhado, né, Renata? Empenhada, uma secretaria bastante empenhada, sim. E Bertioga também é muito conhecida pelas belezas naturais, não só as praias, mas também tem bastante área, né? Área verde. Essa questão ambiental também, como que fica com esse crescimento? E aí, como vocês trouxeram a questão, né, das moradias, tem muitas invasões ali? Tem, mas também tem a tentativa do controle para que haja o crescimento de acordo, né? Mas Bertioga tem 89 preservado. Acho que 89% ainda é área preservada. Então, assim, tem que fazer devagar, com o devido controle, né? Como vem falando o vereador, para que não tenha aquela coisa... Desordenado. Né? Porque aí não adianta também você ter 10 UTIs, né? Que nós vamos ter. E aí tá todo mundo lá invadindo e cresce populacionalmente e aí não adianta. A conta, né? Não fecha. Não fecha. Então tem que ser tudo bem ordenado, né? A fiscalização tem que estar em cima e a gente tem uma fiscalização lá que faz esse tipo de trabalho. Então, quanto mais fiscalização tiver, menos invasão nós teremos e serviço de qualidade da saúde ficará mais eficiente, né? Com certeza. Dentro do contexto metropolitano, aí trazendo para a região da Baixada Santista, né? Aqui quem nos acompanha sabe que a UVEBS é a União dos Vereadores da Baixada Santista, que reúne os vereadores de Peruíbe e Bertioga, os dois extremos da nossa região, né? Então, dentro desse contexto metropolitano, como que Bertioga, você vê a posição de Bertioga na Baixada Santista e quais são as vantagens, enfim, como que você venderia Bertioga ali na região? Então, Cris, eu até passei agora por uma situação um pouco que difícil. A Renata, poxa, você veio por fora, por que você não veio por dentro? Nós temos agora a travessia seca que nós vamos ter, né? Do túnel. E é muito importante. Então eu vejo a união dos vereadores demonstrando forças, né, voz, né, lá em Brasília, até mesmo no estado, junto ao governo. Eu vejo que a gente, cada vez se unindo mais, a gente consegue forças para ter voz e acontecer as coisas, né? Bertioga, nós temos lá 2 vereadores que estão na UVEBS, né? Os demais, não sei se alguém já participou da UVEBS, você sabe, Renata? Eu acho que já. Já participaram? Já participaram, sim. Eu vejo que Bertioga, ela contribui bastante e vai contribuir bastante para o desenvolvimento metropolitano, até porque nós teremos agora a UTI que vai atender os outros municípios, né? Então é muito importante, sim, Bertioga ser representado pela vereadora Renata, pelo vereador Salmir, pela União dos Vereadores da Baixada Santista. Nós estaremos, né, recebendo os vereadores, né? No dia 29 de agosto, a pauta, a sessão regional na nossa casinha. Na nossa casinha lá. Nós seremos os anfitriões, né? Muito bem. Então, Bertioga, ela tá com foco em somar forças com a União dos Vereadores para poder trabalhar em toda a metrópole, toda a nossa região da Baixada Santista. Sim. E você, Renato, como que você enxerga o papel de Bertioga aí dentro da nossa região? É bem o que o vereador vem falando, né? A gente vem aí se posicionando, né? Se mostrando. Eu acho que fazendo parte da evolução de Bertioga. Tempos atrás não tinha, e aí devagarzinho começou a se mostrar mais, a participação, o fato de estar participando em todos os eventos. Eu, por exemplo, procuro estar, porque eu acho que a Bertioga tem que se representar. Quando chama, se eu tenho oportunidade, faço questão de estar presente, sim, porque é importante, você está levando a voz do teu município. Sim. Eu acho que é importantíssimo isso. Sim. E como vereador, né? Como que você vê essa integração
na região metropolitana, no papel do vereador mesmo, sendo aquele primeiro contato mesmo, como você trouxe? Eu vejo, Cris, assim, né? Quando eu fui convidado pela Renata para estar aqui com vocês, né? Na União dos Vereadores, eu vi ali um potencial muito grande, né? Apesar de ser o meu primeiro mandato, estou no sexto mês, né? Sexto mês, eu estou encontrando algumas dificuldades. Eu pensava que era de uma forma, mas não é, um pouco engessado, né? Um pouco não, acho que eu vou até melhorar. É muito engessado. Mas a gente tem assim um pouquinho de força. Eu dizia quando eu estava no Corpo de Bombeiros que eu era apenas um grãozinho de areia nesse oceano todo. Mas é um grãozinho de areia que começa a fazer a diferença. Isso. Né? Começa a se posicionar, começa a dar as opiniões, começa a apresentar algumas pautas relevante não só para Bertioga, mas para os outros municípios, né, Renata? Exato. Então, a gente vê aí o nosso mandato como algo muito importante para o desenvolvimento da região, né? A gente fez vários network com os outros vereadores, né? Eu esqueci o nome do vereador lá de Peruíbe. E ele se posicionou de uma forma na última reunião, falou assim, rapaz, olha que posicionamento diferenciado, né? Inclusive foi uma das pautas que eu falei, que era dos moradores em situação de rua, né? Que é uma pauta também muito delicada também. Sim. Né? Eu, Renata, recebi esses dias vários vídeos ali perto da banquinha ali do pastel do Careca, um monte de moradores em situações de ruas ali, dormindo, brigando, infelizmente defecando, urinando, usuários de drogas. Então, aí o proprietário falou assim, Salmir, eu não aguento mais, eu pago os meus impostos, todo dia eu tenho que comprar desinfetante para limpar a minha fachada, é a água que eu uso, e nós temos que economizar água, mas desse jeito eu não consigo economizar água. Então, Salmir, os meus impostos estão sendo pagos, o que você pode fazer por mim? Sim. Aí a gente fica de mãos atadas, né? Mas a gente tem que ter alguma solução para essa situação. Eu levei em pauta na última reunião, né, Renata? Dos vereadores, da União dos Vereadores, para ver o que os outros municípios estavam fazendo para que a gente possa também ter um parâmetro para tratar esse assunto na nossa cidade. E isso é interessante, né? A UVEBS, ela entra também como essa vitrine aí dos projetos que deram certo numa cidade que podem ser feitas na outra, né? Importantíssima essa pauta que o vereador colocou, e eu acho que a gente, na nossa reunião do dia 29, nós temos que tentar dar uma fortalecida para que esse assunto avance. Nós temos que subir com a pauta. Sim. Não adianta ficar só aqui na região. Então, eu acho que depois do dia 29 de agosto nós temos que já tentar alguma coisa, tentar uma reunião lá em cima, porque alguma coisa tem que ser feita. Até a cadeira no Condesb pode ser um caminho. Cadeira no Condesb, pois é. Mas nós temos que fechar nossa reunião do dia 29, é a pauta do município, nós temos que bater firme nessa tecla. É um assunto que está incomodando, sim. Tem ali perto uma rua lá, Manuel Gajo, diz que a pessoa passa e eles vão para cima, eles pedem, se você não dá, diz que estão indo para cima. Já fica uma questão de segurança. Segurança. Né? Você vê que são questões que elas acabam sendo interligadas. Aí a gente está vendo social, segurança, tudo num único tema. Saúde, exatamente. Exato. Então é um assunto que a gente tem que, igual a vereadora Renata falou, não ficar só aqui, tem que subir, com esse assunto para que nós tenhamos aí uma solução para essa situação que é muito delicada, né, Renata? Nós, como ela falou, nós somos cobrados muito, né? Linha de frente ali, então os empresários, os proprietários de comércio começam a ligar para nós. E aí, o que vocês estão fazendo? O que pode ser feito? O que o prefeito está fazendo? Então, alguma coisa tem que ser feito. Com certeza. Bom, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta mais assim do dia a dia, para quem tá vendo a gente, pode ter uma curiosidade, né? Como que é o dia a dia do vereador? Você falou que recebe muitas ligações e tal. Como que é um dia na vida do vereador? Quais são os principais desafios aí? Será que 24 horas é suficiente?
Então, Cris, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tive um mal súbito no mês de abril, Nossa. né? Porque eu entrei com o pé no acelerador, tentando resolver as coisas. Como eu disse, era muito engessado e as coisas não aconteciam. Então, eu comecei a observar de outra maneira, pegando algumas opiniões, sugestões da Renata, de um outro vereador colega, para como que funcionava a ferramenta, a máquina, né? E aí eu comecei a ver que não era como eu imaginava. Mas ainda assim, Cris, 24 horas é pouco, né? Esses dias eu tava no hospital, era 3 horas da manhã. Uma família me ligou, eu tive que ir lá no hospital tentar resolver essa situação. Minha esposa, amor, você vai aonde? Eu tenho que ir. Eu fui eleito pelo povo para ser o representante do povo, então eu preciso ir. Fui ali, me troquei, coloquei a calça e fui lá pro hospital. Cheguei lá no hospital, conversei com quem tinha que conversar e as coisas aconteceram. Então, assim, a vida do vereador, ela não é de muitas flores, não. Né? Não é nem morango. Não, é de desafios pesados. E, Renata, vereadora Renata, que eu não conseguia assimilar muito, eram as críticas. Né? Porque você imagine, eu como um agente do Corpo de Bombeiros salvando, recebendo só elogios, e quando eu chego na política, críticas. E infelizmente não são críticas construtivas, vereadora Renata. Não são. São críticas destrutivas, né? São pessoas que não estão ali querendo ver algo para Bertioga em si, né? Querer ver a política acontecer. Mas agora eu tô conseguindo assimilar mais as coisas, né? Essas situações. E a gente tá avançando, mas é um desafio, Cris. É um desafio terrível. E você vai falar assim, mas Samir, é a última sua? Não, não vai ser minha última, não. Eu vou pra cima. Tá só começando, são 6 meses aí. É isso aí. E Renata, você que já tá no segundo mandato, tem mais estrada, como que você vê, né, essa questão, o Salmir ali com 6 meses, né? Tá muito difícil, Cris. E agora com 2 anos, o que você tem pra dizer pro Salmir? Muito difícil. Não vai facilitar, não. O que eu vou falar pro Salmir é que eu gostei quando ele fechou a fala. Não vou desistir. É isso. Eu não tenho que desistir. Eu sou mulher, eu não desisto nunca. Você é mulher, você também não vai desistir nunca. Então é isso. É difícil, crítica, sim, umas coisas absurdas que as pessoas chegam a falar. Tem pessoas que fazem aquela crítica que tu... Pô, não, ele tá certo. Eu acho que as pessoas têm todo o direito, dever e obrigação de cobrar sim, porque a partir do momento que eu coloquei meu nome à disposição, eu me julguei capaz para a vaga. Então, isso é uma coisa que eu me questiono muito. Eu não posso falar não. Então, se me ligou 3 horas, eu tenho que 3 horas, ok? Uma coisa que aborrece é quando você chega num determinado equipamento público e a pessoa fala, não, nem um vereador. Ué, mas eu fui eleita pelo povo, exato. Eu tô fazendo só o meu papel. Nada mais. Então isso não me aborrece. Não me aborrece, é beijinho no ombro, isso aí não aborrece. Mas o que aborrece são alguns comentários maldosos, sem fundamento, que as pessoas realmente fazem. Isso é muito triste. Mas quem votou em você, quem acreditou em você, continua esperando algo. Então, sem desistir. Dá um tempo, respira fundo, a 1, conta até 10 e vai pra luta de novo. É isso aí. É isso. E a vida de mulher na política, muito mais difícil, né? As pessoas não te conhecem, mas te julgam. Ninguém sabe a tua vida como foi, mas te julgam pelo que vem. E já julgam o homem, mas a mulher mais difícil. É muito mais difícil. Mas eu tô aí firme e forte e eu não gosto de desistir mesmo. Quem me conhece sabe que eu não gosto. Adoro o desafio. É isso aí. É sobre isso. Bom, eu quero agradecer vocês pela participação. Primeiramente, Salmir, obrigada por ter vindo. É sempre um prazer, Cris. E eu não sabia que ia terminar tão rápido que nem se falou. Eu falei que era rápido. E sou muito grato pela oportunidade, né? Quero estar aqui mais vezes. E o que eu puder contribuir para a União dos Vereadores, estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Com certeza, o Web está de portas abertas. Renata, obrigada aí pelo papo novamente. Cris, 1 minuto. O Salmir fez o comentário do convite. E quando eu fiz o convite pro Salmir, eu falei para ele, Salmir, quando eu cheguei assim muito crua, com medo de tudo, sabe? Acuada, com medo. E de repente surgiu um Pedrinho na minha vida que me ligou e falou, vem, faz parte. Eu falei, o que eu vou fazer nesse lugar? Foi o que eu passei pro Salmir. Me abriu muita porta e isso é sensacional. Então eu só tenho que agradecer o trabalho da UVEBS demais, um amor muito grande por Pedrinho, que foi quem me
puxou. E foi o que eu falei pro Salmir, venha, você vai entender ali, vivendo, não é isso? Sim, Você vai conhecer. E muita coisa, você ainda tem 6 meses, você ainda vê assim, porque a UVEBS, ela faz um trabalho bacana. Essas câmaras regionais, você vai se encantar mais ainda, até com a função, né? Sim. Então, agradecer ao UVEBS, agradecer o Pedrinho, é isso. Eu que agradeço, então. E a você que também nos acompanhou até agora, meu muito obrigada e até a próxima.